uma maldição sobre essas cartas, de fato, talvez não fosse para elas nunca serem mencionadas. Eu queria comentar com vocês. Primeiro, eu queria agradecer ao Marcos a insistência para a gente vir, que foi bacana. Eu acho que, de fato, tem uma relação entre a Casa Rua e o IEB. Assim, ela não é contínua, mas ela está sempre ali. E é bacana, na verdade, assim, agora que a gente virou um pessoal tão reduzido na Casa Rui, de fato é sempre bacana quando a gente encontra interlocutores, né, de alguma forma, até voltar a ter muitos pesquisadores lá de novo, que eu não sei se vai acontecer, estamos lá meio ilhados enfim, são bacanas, abertos esses convites. Gostei muito também de estar sentada junto com a Tânia, que senta comigo na mesma salinha há alguns anos já, coitada. Enfim... Não acho que seja uma experiência fácil. Aí, bom, o título que está, né, quer dizer, que eu dei para o Marcos é O Tempo que Temos, se estamos atentos, será sempre exato. Né? Notas sobre algumas cartas do Caio e tal. Na verdade, eu dei esse título porque esse comentário dele, né, O Tempo que Temos, se estamos atentos, será sempre exato, ele foi dito numa carta para mim. E eu descobri há alguns anos que ele virou uma frase feita, chinfrim, que circula pela internet, como várias frases do pobre do Caio, que viraram uma espécie de coletânea de chatice que as pessoas usam para fins variados, né? Para uma espécie de florilégio demente, né? Que tem na internet. A Ana Cristina também é objeto desse florilégio demente. Então, eu achei engraçado que essa carta, que na verdade é tão bela e tudo, e tem esse final muito bonito mesmo, porque na verdade ele teria muito pouco tempo, é da última carta que ele me mandou, e ele morreu 2 meses depois. Na verdade, o tempo que ele tinha era bem pouco exato, mas foi exato para ele fazer um monte de coisa ainda, desde que ele descobriu que estava doente e tal. Uma dessas coisas foi arrumar as gavetas, né? Então, eu queria um pouco fazer um comentário, que na verdade é um material muito pequeno e que é uma parte dele, 4 cartas, né? Uma delas é um cartão do Caio para mim, que eu até estava comentando agora com a Eliane, com a Tânia, que eu já tive outras correspondências com o Caio ao longo da vida antes, e eu não guardo nada. Eu sou uma pesquisadora que não vale nada, porque eu, em geral, jogo fora mesmo as coisas, porque eu não quero que ninguém veja, e não costumo guardar muito. Eu guardo dentro de livro. Então, eu acho, de vez em quando, uma coisa, eu fico alegríssima, e tudo aí escondo num outro lugar. Enfim, lá se vai. Mas agora, já não sei se eu vou durar muitos anos, eu tenho que achar algumas coisas para que elas possam ter algum outro destino, né? Então, é um material, na verdade, muito restrito. São 4 cartas da Ana para o Caio e 4 cartas do Caio para mim. A graça desse material, para mim, quer dizer, primeiro é pela qualidade das próprias cartas, né? Que constituem um corpus curioso e interessante. E corpus curioso e interessante, assim, da produção, um pouco de uma reflexão final dos dois. Evidentemente, mortes muito precoces, mas, curiosamente, quer dizer, a Ana intensificou o contato epistolar dela com o Caio, se dá realmente em 1982, né, no ano anterior da morte dela, que é quando eles se conhecem pessoalmente. E as cartas do Caio, para mim, essas todas são todas depois que ele já sabia que estava com AIDS e que ele resolveu dar um destino às correspondências que ele tinha recebido e, enfim, a algum material dele também. Então, na verdade, toda a correspondência do Caio é me dizendo como eu tinha que fazer a edição das cartas da Ana Cristina para ele. E é um barato, porque ele faz até a capa. E aí, eu não sei, como vocês todos sabem, né, quer dizer, houve uma espécie de histeria, né, em torno da própria figura da Ana, né, uma histeria meio imbecil, né, e que, no fundo, várias pessoas se tornaram os viúvos dela, os donos daquele material. Não se pode dizer isso sobre ela, os livros são todos rosinha. Tudo isso cria um complicador quando você tem um material que, de repente, joga esse rosinha fora, né? Quer dizer, então, no fundo, se você mostra esse material, ele vai ser jogado para o lixo, né? Então, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: eu estou com essas cartas do Caio e as cartas da Ana para ele há 20 anos. Todas as outras cartas que o Caio mandou para a Casa Rui, no meu nome, né, elas estão lá,
mas até hoje também não foram classificadas. Ele tem correspondência de muita gente, é uma correspondência bastante rica, em parte por conta de uma situação que eu vou comentar com vocês, talvez eu mostre aqui tudo, que que antes das cartas chegarem à Casa Rui, elas foram objeto de matérias de jornal. Quer dizer, duas das cartas da Ana Cristina para ele e um poema que ela enviou, que era a carta de Paris, que ela ainda intitulava como uma versão do Cisne, né, do Baudelaire, uma versão em prosa do Cisne, que a pessoa lendo sabe que não é uma versão propriamente, né, é um jogo com o poema. Ele publicou no Estadão em 95 e causou já um escândalo, porque uma das cartas era uma carta muito pessoal. E aí houve reações dos familiares, houve reações de pessoas variadas e tal, e aí ele mesmo ficou meio apavorado com a repercussão daquele material. E quando ele foi doar todas as cartas dele para a Casa Rui, fizeram uma matéria no Globo que uma repórter selecionou as partes mais assim picantes que ela achava das cartas, o que ocasionou também uma histeria, porque antes das cartas chegarem à Casa Rui, pessoas já estavam ligando para lá, escrevendo, enlouquecidas, apareciam lá, inclusive, implorando para a gente não deixar ninguém ler aquelas cartas, porque, assim, por uma das cartas se descobriu que um senhor adorável, na verdade, namorava determinadas outras pessoas, enquanto ainda estava casado com uma ex-mulher com quem ele já não era mais casado, mas essa senhora descobriu pelo jornal que ele namorava outras pessoas naquele período. Ou então que determinada pessoa chamava por um apelido desairoso um escritor e editor vivo, né, naquele momento também vivo, circulando, tudo isso foi divulgado pelo jornal. E, na verdade, foi uma loucura, porque o Caio mandou por fax algumas cartas, como exemplo, para essa pessoa que ia fazer a matéria do jornal, e a pessoa simplesmente escolheu dessas cartas aquilo que pudesse ser mais escabroso. Tanto que o lead da matéria era com AIDS, escritor resolve abrir as suas gavetas, era uma coisa assim, e foi um escândalo, na verdade, quando aquilo saiu. Então, quando o material chegou na Casa Rui, ele já era um material que era uma bomba, na verdade. Então, aquela bomba foi toda guardada, está lá, estão guardadas as partes, são 200 e algumas cartas, porque ele depois foi mandando algumas outras, então devem ser umas 220, 230 cartas. São algumas muito interessantes, muito interessantes por vários motivos. Elas são cartas da relação do Caio com alguns escritores de uma geração mais velha, como a Lígia Fagundes Telles, como a Hilda Hilst, como o Sérgio Santana, enfim, alguns que ele admirava particularmente, e a relação dele com escritores contemporâneos dele e com pessoas que eram pessoas que tinham vontade de se tornar escritores e que ainda estavam começando, algumas se tornaram, outras não se tornaram, não, e ficaram por aí pelo mundo. Inclusive, assim, algumas dessas pessoas também pouco conhecidas, né, quer dizer, ficaram muito apavoradas, porque elas sabiam que tinham escrito coisas muito íntimas para ele, e com medo, diante daquela divulgação de cartas de pessoas mais conhecidas, que alguma coisa daquele tipo fosse acontecer. Então, no fundo, quer dizer, isso virou um material que está lá depositado e parado, e eu mesma hesitei e ainda hesito eu penso o que fazer, na verdade, com aquele material, que é muito interessante mesmo para pensar a vida literária dos anos 70 e 80, mas é um material assim que complexo, teria que ser consulta pessoa a pessoa, os ainda vivos, e carta a carta, e certamente usar iniciais, provavelmente nas referências a pessoas, já que elas estão vivas, boa parte delas e tudo. No caso dessas cartas da Ana, quer dizer, como duas foram já divulgadas em jornal, uma é uma carta que não apresenta problema de espécie alguma, e uma que apresenta, para mim não apresenta problema nenhum. Uma das pessoas mais mencionadas na carta também me disse que para ela não apresenta problema nenhum, mas apresenta problemas para os familiares e para uma certa construção de imagem da própria Ana Cristina, que de certo modo eu não vejo como ela seria afetada por essa carta, pelo contrário, mas talvez a família veja como afetada por essa carta. Então, você não pode, de todo modo, passar por cima dessas pessoas, a não ser que os irmãos decidam permitir que ela seja divulgada e tal. Então, enfim, no fundo, esse é um material restrito, aquele de que eu vou falar um pouco agora,
é um material estranho, porque você, no fundo, não sabe que tipo de coisa você pode fazer com ele, e é um material que teve uma carta divulgada por mim mesma, que eu autorizei o Ítalo a publicar numa edição de correspondências do Caio, e duas cartas da Ana e um dos textos enviados, publicados no Estadão, enfim, então são coisas que já existem, né? Teria uma outra coisa que eu também, enfim... É claro que a relação entre a dicção epistolar e a poesia da Ana já foi bastante tematizada por mim mesma, inclusive também, mas então isso, por esse aspecto, não seria propriamente uma novidade o que a leitura dessas cartas traria. Outras cartas dela trazem isso também, e o material, né, os textos dela já têm isso tematizado, e bom, enfim, foi-se embora aquela coisinha ali, mas volta, vamos ver. E aí eu até queria comparar uma coisa, quer dizer, esse texto da Ana, ele não está datado, tem uma edição que a Viviana Bose fez da pasta rosa, ele está lá na pasta rosa também, ele não foi datado, mas eu posso datar ele é de 81, quer dizer, então ele é muito próximo também de quando a Ana estava organizando, Bateu os Pés, né, quer dizer, então, e ele até tem elementos que são elementos que tem no Até os Pés, né? Tem até uma brincadeira com canções que ela fazia com muita frequência, né? Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim, né? Que é um poema que começa assim, Carmen Miranda, né? Que é muito bonito. E aqui Disfarce Chora, né? Mas enfim, tem a citação, né? Se for a citação musical, ela é essa, né? Aí tem uma coisa que é um pouco boa, que é porque, na verdade, ela estava, né, a correspondência completa estava sendo montada como livrinho nessa mesma época, e seria incluída também na edição do Teus Pés, e esse é uma espécie de projeto de correspondência completa, e que é também uma espécie de brincadeira com a ideia de correspondência, né, também. Começa assim, né, você falou disso, falou daquilo, hoje sinto uma nostalgia esquisita para certas melancolias, só a correspondência recupera, né? Quer dizer, ela afirma aqui, né? Quer dizer, esse jogo, né? Quer dizer, de que a correspondência funciona até como uma espécie de modelo anacrônico de escrita por uma poeta desse momento, como quase uma espécie de tematização de melancolias, certas melancolias, né? Quer dizer, que a correspondência consegue recuperar. E aí vem essa coisa, escrever com objetivo, escrever num papel que viaja e chega ao outro lado, escrever para dizer coisas, né? Quer dizer, então, a correspondência seria, né? Ela apresenta uma definição da correspondência que, no fundo, não é bem o que ela faz, mas que é isso aí, né? Escrever num papel que viaja, chega do outro lado, escrever para dizer coisas, com letra maiúscula e grifo, escrever com objetivo. Decido fazer, é o verbo, um livro de correspondências. Fazer porque o livro foi feito artesanalmente mesmo. O nome pode ser esse mesmo, o livro das correspondências, no sentido já agora, né, simbolista, de estabelecer correspondências entre vários elementos simultaneamente, ou algo no gênero. E ela sugere uma brincadeira, né, com o título do livro do Chico Alvim, né, que não é céu, montanha, como ela coloca aí, é lago, montanha, e ela começa a brincar, né? Podia ser Mostarda Pneu, né? Porque ela tem saudades disso, daquilo. Dearest Heart, Disfarce Chora, Marília Dirceu, Cartas do Além, Coração Pneu, para ela debocha, né? Quer dizer, algo entre Diamites e Camilo, né? Entre dois correspondentes anacrônicos também. Então, no fundo, essa espécie de poética desqualificadora do modelo da correspondência dela é uma autoironia, né? Quer dizer, que na verdade ela vai continuar usando esse modelo o tempo todo, inclusive nos textos que estão inéditos, dispersos e tal. E eu tinha vontade de comparar isso com um texto que o próprio Caio publica, acompanhando a edição um pouco escabrosa, vou ter que voltar para cá para poder achar, enfim, do Globo, como foi feita a edição da divulgação, né, da doação essa aqui, né, se chamava isso aqui A Vida de Gavetas Vazias. Enfim, era aqui no cantinho, ali, ele escreve um textozinho que é bem bacana, assim, claro que eu não vou conseguir caminhar com esse texto para o lugar certo, né, conseguir. Sabe Deus como. Que ele fala, nos anos 70, né, então ele tem o próprio período, né, dessas correspondências que ele recebia, 70 e 80, nos anos 70 se escrevia mais carta,
e mais ainda nos anos 60, muito mais nos 50, muitíssimo mais nos 40 e assim por diante, para trás retroativamente. Os 70, além de ter sido a década daquele boom da literatura brasileira, acelerou o tráfico de amizade entre escritores, havia revistas literárias, novas editoras, feiras, encontros, informações eram trocadas o tempo todo, por carta, que não fax nem computador, e telefone não era esse arroz de festa de hoje em dia, não. Por carta criavam-se grandes amizades, confidências eram feitas, havia outra literatura brasileira pulsando através das cartas, iradas, pungentes, subversivas, solidárias, fatigadas, belamente humanas, enfim, mais vivas, de vez em quando, que os próprios livros, né? Todos os escritores daquele período escreveram muito, as minhas estou doando para que os fragmentos daquele tempo, meu Deus, não vou conseguir andar para cá, sei lá. Enfim, ele fala que vai doar, dizer que é por isso, e que é porque a literatura nasce principalmente da luta contra Cronos e o caos que nos devoram a cada dia. Ele fala que, claro, que em tempos de internet talvez isso seja totalmente anacrônico, E aí ele diz que ele não doa por melancolia, que para ele essa carta não é melancolia, porque elas pulsam, porque elas têm um material que a própria literatura desse período não teria. E aí tem uma coisa que eu acho bem interessante, que vai além dessa pequena história e tudo, é que essas cartas, na verdade, no caso, tanto do Caio quanto da Ana, elas apresentam uma espécie de teste de pequenos temas, de pequenos tópicos que eles vão, de fato, desenvolver. Mais do que o próprio formato epistolar, né? Quer dizer, que já, por exemplo, tem uma coisa interessante nas cartas da Ana para ele, ela tematiza e chega a chamar de sintoma a ideia de âncora. Ela pensa que teria como uma espécie de sintoma e tópico forte na literatura dela a impossibilidade de ancorar. Quer dizer, que nesse caso ela tematiza pela vida amorosa, tematiza pela própria fala da analista, né, o sintoma desancorado, ela fala que ela é um sintoma desancorado, e ao mesmo tempo se a gente for ler ao longo do tempo, quer dizer, a quantidade de barcos bêbados, de água, das coisas sirgando, né, perto da costa e que não chegam na costa, ou a possibilidade de ancorar, o que ancora onde não pode ser ancorado. Na verdade, a gente vê esse tópico e, na verdade, essa forma, né, esgarçada de conduzir o poema, que ela também tematiza nas cartas para o Caio, um poema que anda de automóvel, anda de ônibus, anda dirigindo uma Brasília velha. Ela vai falando, isso tudo surge nessas cartas, muito belamente. A Brasília emprestada da Grazina Drabic, com que ela ficou algum tempo e dirigia pela cidade, dirigia de noite, dirigia não sei o quê, e que vários poemas usam isso, né? Quer dizer, usam esse veículo meio desgovernado, dirigindo pelo Rio de noite e tal. Enfim, tem essa coisa. Então, teriam esses vários, essas outras entradas, né? De miúdos temas que vão evocar temas que voltam, né, nos poemas, nos textos, mas também procedimentos. Quer dizer, eles são temas, mas são procedimentos literários dela. O desancorar, a gente talvez pudesse pensar como um procedimento mesmo de escrita dela, né? Quer dizer, como desancorar um poema, né? Quer dizer, fazer com que o poema não tenha fecho, que ela escreva um soneto e o soneto não seja reconhecível como tal, mesmo formatado como tal, e ela orgulhosamente chamando de soneto, essas coisas assim, né? Então, de certa maneira, quer dizer, teria isso. Tem uma coisa que já foi mais do que tematizada, né? Que é a obsessão epistolar do Caio, né? Quer dizer, que ele chegava a brincar, né, com o desejo de ser o Mário de Andrade da outra geração. Enfim, ele não viveu nem o suficiente para isso, mas, enfim, ele tentava escrever para todo mundo, respondia a todo mundo compulsivamente, e ele convidava você a responder a ele e a falar de mais assuntos até do que a pessoa queria, né? E com algumas pessoas ele falava bastante telefone, com outras pessoas ele não falava praticamente nada. Então, no fundo, quer dizer, é um material restrito, parte dele divulgado, a rigor não apresenta tanta coisa assim, e, por outro lado, quer dizer, eu me sinto, eu sinto uma obrigação de fazer essa edição um dia, mesmo que ela exista para não ser divulgada para ninguém. Então, vou contar um pouco para vocês o que se passou, né, quer dizer, que é no fundo, pouquíssimas coisas. Eu vou mostrar um pouco as cartas, porque eu também tenho medo disso não ser legal ou alguma coisa assim e tal. O que tem, né, quer dizer, foi assim, no dia 1º de outubro de 95, eu recebi uma primeira carta do Caio,
em que ele me perguntava se eu tinha visto um artigo dele de jornal, em que ele falava de um ensaio em forma de livrinho que eu tinha escrito sobre as coisas da Ana, enfim, que ainda estavam dispersas e ainda existiam em Totum, sem terem sido reorganizadas, né? E também em Totum mesmo, né? Quer dizer, com as cartas misturadas com os próprios textos colecionados por ela, cartas antigas, tinha a coleção toda dos livros dela, com os poemas traduzidos nas páginas dos livros, né? Quer dizer, o Eliot era traduzido dentro do texto do livro do Eliot, tinha a tradução do William Carlos Williams dentro do livro do Williams. Esse material é um material fascinante, porque é um material que vai entrando nos poemas, nos últimos poemas dela, que ela não chega a ter versão definitiva, né? Que são poemas muito colados, aquelas traduções finais, né? Do Guilhem, da Marianne Moore, essas traduções, até as do Eliot mesmo, que ela não conclui. Então, tem esse material muito interessante que estava nos livros que estavam na casa ainda da Dona Maria Luísa nesse momento. E tinham ainda um pouco desbaratados esses materiais. E o Caio, eu não li nada que ele tinha escrito, e ele fazia um comentário bacana, principalmente sobre uma pequena série de poemas que a Ana ia encolhendo, e de um poema longo virava um poema de 3 linhas. E ele dizia que achava que os escritores que estavam começando deviam ver essa transformação dela de um poema enorme naquele pequenininho. Mas, na verdade, eu mesma encarava aquilo como uma sequência, uma sequência, já que ela não decidiu o que fazer com aquilo, como uma sequência em que ela ia jogando com um poema mais longo, quebrando e virando as 3 linhas, né? E ele achava isso bacana, que era uma espécie de exercício de síntese que as pessoas deviam ler e tal. Esse artigo dele, ele me mandou no dia 1º de outubro, e ele, aí, tem só uma coisa que eu acho assim que é fascinante, como ele me mandou o recorte inteiro da 0 hora, a pessoa vê um pouco o que havia na 0 hora daquele momento. E tem um primeiro parágrafo, né, desse artigo dele que saiu na 0 hora, no dia 13 de maio de 95, que é assim, talvez seja maio, não sei, começa assim, o texto dele é um texto muito bonito, eu nem sei se deve estar reunido atualmente, mas talvez não esteja, porque eram pequenas resenhinhas, talvez seja maio, não sei, mas essas tardes longas e azuis têm me parecido perfeitas para ler. A poltrona em frente à sacada aberta para o jardim, um apoio para os pés, a luz enviesada do sol de outono ficando cada vez mais suave, até aquela claridade de verão escandinavo, suspensa no fim das tardes, um chá e um livro. Um pouco geriátrico, quem sabe, um tanto inglês, mas é o que tenho entendido por felicidade. Aqui vai uma rasante sobre esses livros de maio. O começo eu acho muito bonito, a ilustração da crônica é também uma pessoa sentada, meio no lusco-fusco, assim. É muito bacana, na verdade. E os livros que ele resenha, quer dizer, tem uma coisa muito curiosa, que só assim para comentar, primeiro tem um grande acerto dele, porque ele resenha minimamente o 2º livro do Bernardo Carvalho, que era o 11. E ele comenta, muito, muito bom. E ele fala, ele deve ser a grande revelação brasileira dos anos 90. Ele acertou, né? Ele acertou de cara no 2º livro. Tem um comentário muito bom sobre o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, nessa coisa, enfim, que é delicioso de ler pela linguagem do Darcy e por cintilante, às vezes, em reflexões como esta, que bem nos cabem nesse momento. A mais terrível de nossas heranças é essa de levar sempre conosco a cicatriz de torturador, impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista, né? Ele separa esse pedacinho do Darcy e ele coloca ali. E aí, nessa carta, né, quer dizer, ele comenta algumas coisas e ele pergunta, você viu as cartas da Ana que eu publiquei no Estadão no final de junho, parará? Se você não viu, posso enviá-las. Na verdade, eu vi as cartas da Ana, eu tinha visto, porque foi um grande tumulto, um pequeno escândalo e tudo, porque realmente uma das cartas é muito bela e falava de temas que as pessoas sabiam da vida dela também, e ele publicou, na verdade, sem pedir autorização nenhuma, e aí houve um pequeno escândalo da família, tanto que ele me diz que ele não pretendia mais ter contato com os pais, por isso que ele me pediu, e ele realmente foi uma coragem danada, mas ninguém processou ela, porque eles eram pessoas também encantadoras, e a carta era muito bonita. Aí ele fala, na verdade, o que eu gostaria de saber é se você e a Fundação têm interesse de ficar com os originais dessas cartas belas da Ana.
Estou tentando dar ordem nas minhas gavetas, na minha vida espalhada por várias cidades, e como nunca já jogo cartas fora, é provável que encontre outras ainda de outros escritores, né? Já eram 200 que ele já tinha achado. Você tem interesse? Tenho imensa pena de jogá-las fora e nenhuma disciplina ou tempo para arquivá-las. Diga-me algo sobre. Até lá, um abraço, voto, saúde, amigo, Caio F. Né? Aí tem isso, tem essa que eu acho interessante, quer dizer, ele quis que eu visse também aquilo que ele estava escrevendo naquele exato momento, que eu acho um pouco interessante também. Bom, aí no dia 16 de novembro, ele me mandou um cartão postal, depois eu vou mostrar rapidamente, porque eu sei que tem pouquinho tempo, vou voar, que ele fala: estou com as cartas prontas e organizadas para você, mas há 15 dias na cama, imobilizado por uma artrite na perna e diários outros problemas. Meu médico acha que escapo dessa ainda, quem sabe. Anyway, as cartas seguem assim, que eu melhorar um pouco. Abraço, Caio. Então ele vai anunciando, ele vai... Aí no dia 25/11 ele avisa que ele mandou a caixa, que foi no nome da Eliane, não mais presente aqui, que eu sempre tenho medo de eu perder, ou alguma coisa sinistra se passar comigo, louca, né? Aí ele botava o meu nome, quer dizer, a cargo da Eliane, então foi. Sinto-me aliviado, finalmente consegui mandar para você, como você pediu, foi no nome da Eliane também, a caixa e as cartas. Faltam apenas as da Ana. Quero xerografá-las para mim mesmo, elas seguirão logo. Não era a minha intenção, mas as cartas estão rendendo. Aí ele me conta toda a fofoca que aconteceu. Eu sabia toda a fofoca, as pessoas tinham gritado, o Sérgio Santana ligou desesperado. Bom, estou dizendo o nome dele. Bom, enfim, as pessoas ligavam desesperadas. Uma pobre moça que tinha escrito, sei lá, 500 mil cartas para ele, contado a vida dela inteira para ele, uma moça de Minas, enlouquecida, apareceu fisicamente na Casa Rui, se materializou lá à beira, disse que se matava se aquelas cartas fossem a público. E a gente nem tinha as cartas ainda, porque elas estavam no correio, coisas assim muito loucas. E, ao mesmo tempo, também pessoas variadas e desvairadas que diziam que precisavam ler aquelas cartas pessoas desconhecidas, que não tinham nenhuma correspondência com ele, nem com ninguém, não se sabe, ele conta isso, né? Nem sempre coisas boas, não sei como você vai agir, ponho nas suas mãos, mas tenho certeza que será da melhor maneira possível. Não, foi da pior maneira possível, eu deixei tudo lá guardado e me escondi embaixo da mesa. Mas, Sérgio Santana está furioso com Beth Orsini, falando em processo, talvez ele ligue para você, pedindo para ver as próprias cartas, autorize, claro, também porque ele tem razão. Ligou uma senhora desconhecida, dizendo que procurou a fundação para fazer uma pesquisa nas cartas, e elas ainda não tinham chegado, mas avisou que vai insistir. Insistiu, era insensata. Ligou, tem um monte de gente insensata, como vocês sabem, que querem ver cartas, porque de qualquer maneira, alguma coisa elas acham que tem ali. Ligou Isa Pessoa, de uma editora do Rio, cujo nome não lembro, quer publicar as cartas em livros para ela. Foi muitíssimo simpática, mas eu disse que procurasse você. Então, todo mundo ele mandava procurar. Foi aí que eu também comecei a pirar, porque dos próprios autores das cartas, pessoas loucas de todo tipo. Não, essa senhora nem era louca, mas, bom, o problema é que os autores das cartas estão vivos e certamente há coisas nelas que eles não gostariam de ver expostas. Também, juridicamente, não sei o que fazer, mas diz um monte de coisas. Ele fala, há coisas delicadas, não reli tudo, mas há intimidades, rivalidades, maledicências, nada que pudesse escandalizar o grupo de Bloomsbury, mas você conhece a repugnante mídia brasileira. Eu mesmo, em certa carta, eu mesmo teria problema. Em certa carta, Júlio César Monteiro Martins afirma que sei que você não gosta do João Antônio, o que não é verdade, nem naquela época, nem agora. E eu ficaria uma fera se isso saísse nos jornais. O que se faz? Elas são vivas e belas, eu acho. O que seria ético? Penso que, no caso de qualquer publicação, tem que pedir autorização do remetente, coisa que não foi feita ali. E as pessoas, nem ele fez, né? As pessoas são complicadíssimas, você sabe. João Silvério Trevisan, que tem cartas para ele, por exemplo, é um notório criador de casos. Enfim, não era minha intenção colocar uma bomba nas suas mãos, mas me diga algo sobre. Talvez a Fundação tenha normas, não sei. Sobre as cartas da Ana, seguem logo, como disse, e tenho mais a dizer sobre elas, na próxima. Segue um exemplar do meu primeiro filho, né? Primeiro livro ressuscitado. Grato pela atenção, pelo carinho. Caio. Bom, aí vem essa carta, né, que é, na verdade, a última, que é muito bonita, que foi a carta que... Eu acho que essa carta que eu dei para o Ítalo publicar na correspondência do Caio, não me lembro mais, mas acho que foi essa, né, que ele fala, vão finalmente as cartas da Ana, são preciosas, não consegui achar apenas o original da versão do Cisne do Baudelaire, ficou perdida no Estadão.
Mandou o recorte do artigo, mas, enfim, já era bastante conhecido e tal. Você vai ver que faltam, na verdade, 2. Ela era demasiado íntima, vai só para você. Mas ela está aqui, eu poderia ler uns pedaços e não vejo problema nenhum, ela poderia ser, ninguém tem nenhum problema com a divulgação dela. Só talvez a família. Tive uma ideia, ou outras pessoas que constroem as suas figurações do autor, que não permitem que esse autor pulse, né? Essas cartas, na minha opinião, são tão belas que mereciam ser publicadas. Uma edição discreta como o seu livro sobre as gavetas. Mas não tenho a menor ideia de como ficariam direitos autorais. Nos pouquíssimos contatos que tive com a família, achei tudo muito, muito complicado. E vai até uma sugestão de capa. Tenho vocação de editor e de programador gráfico. De maneira alguma penso em faturar com as cartas da Ana. No caso de um livro, não me importa de não receber direitos autorais. Podem perfeitamente ficar com a família. Talvez você tenha acesso a Valdo e Maria Luísa e, mais importante, se disponha a fazer isso. Não é urgente, apenas acho que seria bonito e útil para quem escreve. Aí ele fala, achei mais 3 cartas, ele conta quais são, né, que é do João Baldo, do Paulo Coelho e do Jorge Amado. Conta também que uma vez ele disse que um livro do João Baldo era um livro de horror. Uma pessoa que estava na plateia disse que ele tinha dito que o livro do João Baldo era um horror. O João Baldo xingou ele. Uma pessoa que fazia parte de um júri do DAD recusou a dar a bolsa para ele, porque ele disse que ele era um rapaz deselegante, que tinha xingado um outro escritor. E, na verdade, ele não tinha xingado, porque ele disse que não era o caso, que ele tinha comentado que ele lia aquilo como literatura de horror. Chegou a comparar com coisas góticas e chegou a dizer que o que lembrava a ele outros livros que estavam saindo no Brasil naquela época, que mostravam como o horror estava incorporado à literatura brasileira naquele momento, que era o natural e tal, enfim, mas aí ele perdeu a bolsa. Aí ele comenta já ainda, enfim, que ele continua me restabelecendo lentamente, isso, né? Já posso escrever, cuidar do jardim, fui até o cinema. Ele elogia o Terra Estrangeira, preciso de tempo para escrever mais alguns livros, estou sempre tentando barganhar com o que chamamos de Deus, mas sem ansiedade, é aquilo, o tempo que temos, se estamos atentos, será sempre exato. Segue o recibo da remessa das cartas, please, confirme. Abraço, saúde, fé, alegria, Caio F., etc. Aí essa última carta e as cartas da Ana vieram no envelope que eu fotografei, que é em mãos. Foi entregue pelo Marcos Breda, né, pelo ator, que morava no Rio, estudava na Unirio na época também, e ele mandou pelo Breda, né? Então, bom, aí em relação às cartas da Ana, eu sei que não tem tempo, mas eu vou comentar só muito rapidamente, quer dizer que as cartas começam logo depois que ela conhece ele pessoalmente na redação do Leia, e elas vão de uma coisa curiosa, que é meio assim, tímida, um pouco ligada à colaboração dela ao Leia, envio de poemas para talvez saírem ali, possibilidade de pautas, pedindo para arranjar tradução para Ângela Carneiro, que trabalhava com ela, essas coisas que todo mundo sabe, né? Que ela começou, e muito interessante porque as primeiras começam com ela frisando muito o endereço dela. Ela tinha muito orgulho daquele endereço que seria tão desagradável posteriormente. Ela frisa e fala assim: olha só, atenção, casa não sei o quê. Os envelopes são bem marcados, são engraçados. Aí, aos poucos, né, e também ela envia as primeiras coisas para o Caio. A primeira é para a casa dele, e aí depois ela começa a enviar para a Brasiliense, para a Leia, para lá. E aí tem várias coisas que são curiosíssimas de pensar hoje, né? Quer dizer, que é o problema de escrever à mão e a máquina, né, dela dizendo que ela não confia na máquina, era uma máquina elétrica. A máquina elétrica, para ela, era uma coisa apavorante, realmente, tudo curiosa. E aí tem muitos comentários pequenininhos independente daquilo que eu falei do ancorar. Tem uma coisa que eu acho muito interessante em relação a essas cartas. Tem uma que ela comete um ato que ela considera quase que um ato falho, né, entre usar modernidade e tonalidade. Como é que ela associa as duas coisas que não poderia, seriam antitéticas e tal. Mistura modernidade e tonalidade sem sentir. Porque, na verdade, quando ela pensa, né, o texto, a dicção, ela está sempre pensando em termos de tom. Como usar o tom, e aí tem um comentário que é muito bonito, né, sobre a Djuna Barnes, que o que interessa a ela mais da Djuna Barnes é desanglicizar o inglês, né, quer dizer, porque ela torna o inglês um tom, o contrário de uma língua prática, mesmo com humor e tal, mas ela transforma numa língua tonal. Né, quer dizer, que é um comentário muito bom, né, dela como percepção, né, da escrita alheia, assim, e tal. E é isso. Então, tem uma coisa que é bem interessante também, que é o uso da tinta vermelha, né, nas cartas dela. Tem uma que ela escreve inteira em vermelho, que é uma das que o Caio divulgou.
e com frequência ela usava o vermelho para fazer uma correção, que ela queria tornar uma correção muito forte, ou para chamar a atenção para alguma citação que ele mesmo tinha feito para ela, alguma coisa que ele tinha sugerido. Tem uma espécie de orgulho da Globo, que é engraçado, que vai na mesma sintonia do elogio do sofá de couro que o Caio tinha comprado, que ela acha bom ele usar um sofá de couro e tal e tudo, e que isso mostrava que ele estava gostando da casa, que ele estava querendo e tal. Tem a explicação, na verdade, muito bonita, né? Enfim, que se sabe, né? Não se sabe. Não se sabe. Então, eu não sei se essa não é, talvez não seja da carta que saiu, né? Que ela fala a teus pés mais de pé, né? Quer dizer, moderno de pé, agora não me lembro se essa que está ou que não está, e nos meios de transporte, muito avião, automóvel, trem, ônibus, etc, etc. Né, quer dizer, estou cega, mas guio uma Brasília, que ela diz que é o único verso que ela consegue ter, né, quer dizer, fica o prosa ao volante, isso tudo aparece em todos os textos desse mesmo período, né? E sempre que é uma citação dele, quote seu, em vermelho, enorme, assim, ela usa uma tinta vermelha muito forte. E essa carta, né, que aparece, né, que o Caio divulga, né, quer dizer, que é uma carta em que ela fala, enfim, depois de ter falado com ele no telefone, conversa sobre astrologia, faz a lista das coisas que ela queria poder fazer, parará. Enfim, essas coisas são todas um pouco complexas. A outra coisa que eu tinha vontade de comentar muito brevemente são os poemas que ela envia para ele por carta, porque eles incluem pequenas correções e são variantes de poemas que estão publicados mesmo. Você consegue ver o título anterior, você consegue ver as substituições de palavra, então, nesse sentido, são bem bacanas. E tem uma coisa que eu também, enfim, não vou mostrar, mostrei sem querer no começo, que é o projeto da revista Beijo, a parte do projeto da Beijo que a Ana fez. Então, ela manda para ele inteiro o projeto, é bem bacana o projeto de revista, e ela chega a comentar um outro projeto de revista do Cacaso também, mas esse projeto da Beijo, a pessoa vê que é um projeto que ela realmente estava interessada em fazer. Eu vou mostrar, talvez, muito rapidamente, se vocês não se incomodam, eu vou passar como coisa, só algumas das coisas para, enfim, quem tiver vontade, achar graça de ver. Tânia, desculpa se eu estou demorando. Tá. Então, quer ver um pouquinho só? Eu vou passar rapidamente. Então, isso é a matéria do Globo, que foi um escândalo, né, porque tem os trechinhos das pessoas. Essa é a matéria do Caio, né, que ele bota a carta em vermelho ali. Esse é o cartão do Caio para mim, que é uma vista da França. Esse é o próprio cartão. Vai repetir de novo, porque eu fotografo tudo pessimamente com o iPad. Tentei. Tenho recebido os livros, grato, escrevi isso, parará. Esse é o artigo. Aí, essa é a carta contando das pessoas que reclamaram. É engraçado, também no começo das cartas ele botava Porto Alegre, tudo direitinho, assim, depois ele foi escrevendo Poá. Foi ficando íntimo do próprio texto. E aí essa aqui é em mãos. Essa é a capa dele para o livro da Ana. Ele me sugere toda a capa, todas as coisas que devem ser feitas, e sugere até notas, porque ele fez as notas para o Estadão. Aí é enviado para a Eliane também. Esse é um dos poemas que a Ana manda, né, a cópia datilografada dela. A flauta mágica, que ela desprezou depois um pouco. Aí é o projeto da Beijo, a contribuição dela do projeto da Beijo. É esse. Que foi uma revista que foi bacana, lá do Rio, incluía gente de São Paulo também. Ela cita muito o Rodrigo Naves e tal. E os nomes eram Gancho, Caso ou Beijo. Tem no meio, assim, tem telefones da Noni Geiger, que era designer, tem esses dados. Aí aquela primeira carta para o Caio, né, recebi linda crônica para Elisa e tal. Bom, enfim. Você consegue escrever direito à máquina. Bom, enfim. Algumas eu fotografei mais de perto, as coisas da Globo. Essa é a carta toda em vermelho, que tem a bruxa, que ela pergunta para ele como é que as bruxas podem voar. Porque, enfim, bom, enfim. É bacana, né, o papel. A foto não é bacana, mas...
E aí essa carta, que é a mais bacana de todas, que é a que não foi divulgada, né, quer dizer, que é ela escreve Guanabara, eu acho um pouco engraçado, que ela desisto de Rio, e, enfim, é uma carta realmente muito bonita, não vou ler nenhum pedacinho, porque eu... Aí está vendo o Desimpedido e tal, algumas coisas já aparecem. Essa é uma delas, está até rasgada já, mas... Essa o Caio já usou, e essa é a que saiu lá na coisa. Então, agora pronto. Tânia, finito. Então, isso. É uma coisa que não existe.